Como é que você sentiu essa evolução sua como produtor de conteúdo? Você entrou depois na faculdade de jornalismo, né? Foi aprendendo ali os conceitos acadêmicos de redação e tudo mais. Mas o que você vê de grande diferença? Quais são as grandes lições que você tirou ao longo dessa experiência de criação de conteúdo mesmo profissional, focado? Cara, primeiro foi a faculdade, ela não me ensinou a como trabalhar, né? A faculdade não ensina isso. Ela mostra para você os caminhos, as opções que você tem, o mínimo ali de como fazer uma redação, muito de entender como o mercado funciona. E eu posso dizer que até eu me formar, que durou 8 anos, né? Eu comecei em 2010, fui até 2014, eu parei, né? Quando era para fazer o TCC, eu desisti ali, e porque eu não via uma conexão entre Bruno jornalista, Bruno dono de um site, Bruno como vai ser a criação de conteúdo, o que ele vai fazer dali para frente, ou o que o curso me trouxe para que eu possa colocar todo o aprendizado dentro de uma plataforma. Até 2014 eu não tinha essa noção. Eu fiquei 3 anos parado, tentando nesse período tentar me formar, e eu nunca achava um jeito de criar um trabalho de conclusão de curso que eu me orgulhasse, né? Eu passei a faculdade toda levando ela em tese como uma coisa em segundo plano, não era a minha prioridade, né? Eu queria ali aprender, mas, cara, toda a minha prioridade sempre foi o site, sempre foi fazer ele se tornar mais conhecido, ele se tornar famoso. Eu ficava, 10 horas na internet. Eu acordava até ir para a faculdade, era o tempo todo focado em tentar ver o que as pessoas faziam, como elas faziam, e ao mesmo tempo ficar no Twitter ali tentando se integrar com todo mundo, para que eu tivesse mais network, para que eu participasse cada vez mais das conversas, para que eu tivesse um pouco mais de sensação de estar dentro de uma bolha, né, dentro de um nicho. E ali, em 2017, quando eu me formo, né, que aí eu encontro um trabalho de conclusão de curso que foi voltado a quadrinhos, que foi voltado a super-herói, né, foi analisar a série da Supergirl e entender como o jornalismo influenciou na criação dos roteiros da série da Supergirl. Da série. Cara, eu amo demais aquela série também. E foi um processo onde é muito boa, cara, pra você abrir a cabeça assim, e se divertir. Smallville eu adorei, gostei bastante. E ali eu entro num período onde eu consigo entender como que o jornalismo casa com tudo que eu já fazia. O que eu já fazia? Em 2014, eu comecei a fazer resenhas de filmes, né, matérias de curiosidades sobre filmes, sobre quadrinhos, sobre séries, listas e mais listas. E ali o jornalismo me trouxe um conhecimento de como eu poderia melhorar cada vez mais minha redação dentro do que era feito nesses formatos. Então, eu comecei a entender como funcionavam as cabines de imprensa, como funcionavam as parcerias com editoras para receber livros, para produzir conteúdo em cima de algo que você leu, que você absorveu, e como você passa isso para a sua comunidade. Então, esse processo entre quando a Luísa chega até o momento que ela sai, foi um processo de muito aprendizado para mim. Então, foi muita tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Eu entendi muito como as coisas funcionavam ali. Então, eu sabia que a galera se amarrava em listas, eu sabia que a galera se amarrava na sua opinião sobre filmes, e eu sabia que a galera se amarrava na sua opinião sobre quadrinhos que estavam para ser lançados. Então, ali eu tinha 3 pilares. Eu não falava muito de games nessa época, né, mas tinha esses 3 pilares. E através não, né? Por meio desses 3 pilares eu fui me consolidando. Então, tentar criar por meio deles, né, um processo onde as pessoas vissem ali no Proibido Ler aquela cara. Eu consegui assistir filme antes, então eles sabiam que uma crítica, entre aspas, né, porque eu não sou formado em cinema, né, sou formado em jornalismo, então a gente sempre, pelo menos na minha convicção, é uma crítica entre aspas, né, a gente faz resenha de filmes, e quem estuda cinema
provavelmente vai fazer crítica de cinema mesmo, o cara estuda para fazer aquilo. Então a minha análise de um filme é muito mais superficial, muito mais de uma mensagem que o filme quer passar, do que em criticar se o plano sequência foi feito de forma maravilhosa, se o roteiro que o cara escreveu está dentro do método da escola de Frankfurt. Eu sei que não tem nada a ver, né, mas numa escola de cinema dos Estados Unidos. Não é esse meu objetivo. E o porquê que eu trouxe esse exemplo? Porque no jornalismo a gente aprende que o que a gente tem que passar para quem nos lê, para o leitor, é uma coisa mastigada. É mostrar para ele o que você absorveu, o que você entendeu. Até eu fazer esse processo, cara, eu fiz muita crítica de filme achando que eu era o criticão de cinema. Então eu criticava o plano sequência, se a direção do cara foi perfeita, se o Adam Sandler era o melhor ator ou não, se o Zack Snyder usou câmera lenta muito em filme X ou em Y. Eu fazia muito disso. E outra coisa que eu fazia muito errado, cara, e demorou pra entender. Eu achava que indo numa cabine de imprensa eu tinha que necessariamente falar bem daquele filme. Então, cara, eu elogiei muito filme ruim, tá ligado? Porque eu tinha muito medo de ficar fora desse cenário, entendeu? E até eu saber que não precisava fazer isso, e até eu compreender que meu processo, tipo, como formador de opinião, não tinha nada a ver com ser puxa-saco, ou ser um cara que olha Universal Pictures, olha Paris Filmes, olha Warner e Disney. Eu amo vocês, eu só vou falar bem, continue me convidando para as cabines de imprensa. Demorou, velho. E é uma das coisas que eu mais me arrependo na vida, porque ninguém me disse, Bruno, isso aqui não se faz.